Hoje nós vamos ler 2 Pedro 2 e 3, acaba por 2 Pedro, e começamos a ler 1 João. Deixa eu voltar a tela aqui, que a tela sumiu. Tá bom. Pronto, né? Então vamos orar para começar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te pedimos que possa estar conosco para dar continuidade à leitura da Bíblia, para que possamos, Pai, compreender o que houve no passado e não repetir as falhas agora no presente. Pai Celestiais, nós sabemos que quando Jesus disse que quando tudo isso acontecer, Ele estará à porta, é porque o Messias já está na terra. Que nós tenhamos a consciência disso e possamos perguntar diretamente a Jesus, que é o mais interessado, porque Ele preparou a segunda vinda do Messias e a primeira vinda da Eva, já que a primeira falhou. Não foi registrada como filha de Deus. A segunda não pôde aparecer porque o tempo foi muito curto. E a terceira é a vitoriosa. Te peço, Pai, que nos abençoe para termos entendimento espiritual, compreensão da era, que possamos viver, Pai, mais com a visão e com o ponto de vista do céu, dos verdadeiros pais, de que o nosso. Que nós possa nos guiar no caminho reto e que nós possamos praticar a verdade aprendida, Pai. Nós sabemos que tudo que eu aprendi até hoje vem do Pai Moon e da Mãe Moon, que nos ensinou a ver a Bíblia de uma maneira profunda, o amor e o sacrifício de Jesus, inabalável pela humanidade, mesmo por aqueles que são fora de vossos princípios, que preferem o mundo do que a vós. Nós queremos, Pai, estar dentro do vosso mundo. Nós temos que te agradecer pela vitória no país dos irmãos Pellegrino, que o Senhor continue guiando a grande nação dos Estados Unidos, que possa fazer homem justo, Pai, estar sempre junto com a vossa direção e a vossa vontade, que o Senhor possa estar também na Coreia do Norte e do Sul, para que se una segundo a vontade dos céus, como irmão mais velho e irmão mais novo, para realizar o vosso desejo, a vossa vontade de um mundo de paz, como a Mãe Moon vem trabalhando nisso há muitos e muitos anos, continuando o trabalho do verdadeiro Pai, o Pai Moon. Te pedimos também que possa estar aqui no Brasil, que o Brasil possa estar centralizado em vossas palavras verdadeiras, não do ponto de vista dos intérpretes. Como Pedro diz, muita gente pegou a verdade e interpretou de maneira diferente e ensina. Mas que nós possamos ficar com a original vinda dos verdadeiros pais. Que o Senhor possa abençoar e proteger nossos bebês, nossas crianças e nossos adolescentes. Que o Senhor possa, Pai, abençoar os justos nos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, desde o federal até o estadual. As Forças Armadas, Pai, levanta e protege os justos desses poderes. Onde quer que ele esteja, levanta e protege também suas famílias. Que também esteja com todas as Forças Armadas, desde as federais, estaduais e municipais, e os poderes que faz parte dos legislativos, executivos e judiciário, justo possa ser levantado, que o Senhor possa proteger, dando vida longa, sabedoria e coragem para proteger nossa nação brasileira, nossa soberania e o seu povo. Te peço, Pai, que possa também estar com as pessoas que vão assistir agora e depois, que o Senhor possa guiar-nos, a todos nós, num caminho que nós possamos praticar a vossa palavra, a vossa verdade no nosso dia a dia, para que assim não possamos machucar mais o vosso coração, nem pegar, Pai, e pisar nas pedras, e terminando escorregando e ficando com Satanás, que destrói e que castiga. Como diz Paulo em Tiago, Deus não castiga, porque ele não mexe com o mal, mas quando nos afastamos de Deus, nós somos pegos pelo inimigo e ele pode fazer qualquer coisa com nossa vida, inclusive destruí-la. E é isso nós não queremos, nem para nós, nem nossa família, nem nossos irmãos da comunidade sagrada dos Pais Celestiais, que o Senhor levanta os justos que tem lá. Porque sabemos, Pai, que quem não for justo não vai ficar até o fim dentro de vossa providência. Então que o Senhor levante cada justo, cada família abençoada verdadeira, cada família tchombô verdadeira, para que complete a vontade dos verdadeiros pais, da mãe verdadeira, e que siga a verdade, Pai, deixada por ele e está sendo dada por ela. Porque foi assim que Jesus previu para cada um de nós. Te pedimos que abençoe todos que vão assistir agora e depois. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adju. Eu vou ler. Desculpa o celular aqui. Deixa eu ver. Daqui a pouco eu escuto. Deixa eu botar para silenciar, né? Senão eu não vou conseguir. Pronto. Eu acho que eu já fiz, né? Deixa eu ver. Hum, hum, hum. Deixa eu fazer isso no mesmo aqui.
De porta em porta desejo entrar, se alguém recebe com gratidão, fazemos junto a refeição. Pronto. Agora eu vou ler, vou sair da tela um pouquinho, depois volto, tá? Ontem eu li de madrugada, não ia ler de madrugada, mas não aguentei. Terminei ficando sem ler. Vamos lá, vou para a tela de leitura, tá? Tem um aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eu gosto das músicas antigas que tem no livro. As novas, a maioria são em coreano, é difícil de cantar. Essa daqui eu canto muito e o pessoal já sabe. Queria ter voz para cantar, né? Mas eu vou cantar uma aqui antes de começar a leitura, porque eu estou muito feliz com a vitória de lá do outro país. Então eu vou cantar essa daqui. É uma nova canção. É assim. Uma nova canção. Deixa eu ver o som, viu? Desculpa. Eu tinha que botar o microfone, mas eu esqueço de botar ele, então. Vamos lá? De novo. Não corram, por favor, nem tenham pesadelos. Uma nova canção. Uma nova canção. Um novo jeito de viver. Um novo jeito de viver. É o amor. Nascerá outra vez. Pra você, pra você, pra você. Uma certa manhã. Uma certa manhã. Entre nuvens surgirá. Entre nuvens surgirá a paz que este mundo precisa pra mudar, pra mudar, pra mudar, pra mudar. Cante o amor, colherás amor, plante amizade, terás amigo. Plante o amor e você será feliz. Não vou repetir o refrão. Mas olha bem, entre nuvens surgirá. A gente vai ver que nuvens simboliza pessoas, certo? Eu vou até me preparar já aqui para pegar o outro versículo. Ai, ai, só sobre grande multidão de testemunho, né? Grande multidão. 12:1. Vamos ver aqui, livros. Oh, Deus. Timóteo. Lucas, João, Gálata, Félix. Meu Deus. Até. Um minutinho só, tá? Hebreu 12. Diz assim, ó. Hebreu 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixamos de lado nosso embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com a paciência e carreira que nos é proposta. Ou seja, eles estavam dando testemunho para grandes pessoas. Então, ele compara pessoas a nuvem. Isso é Paulo, né? Quando ele deu, e que parece que nesse dia foi 3.000 pessoas convertidas. Ok? Vamos lá. Eu não tenho certeza, porque às vezes eu confundo, né? Mas vou botar aqui Hebreus 12, versículo 1. Certo? Agora eu vou voltar para lá, tá bom? Cadê? 2 Pedro. E que houve começando aqui. Pedro, por causa da música, né? Eu botei, mas vai estar aqui também no versículo. 2 Pedro 2. E também houve entre o povo falsos profetas. Sempre há. Pessoas que estão ensinando, até em igrejas cheias, mas ensinando coisas que nem está na Bíblia, interpretando segundo a sua vontade.
Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduz encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo para si repentina perdição. Se eu nego aos verdadeiros pais, eu trago para mim perdição, porque eu saio do lado de Deus e vou para o lado do capeta, certo? E ele está dizendo que é repentina, começa a surgir na vida da pessoa, né? E muitos seguirão as suas dissoluções, vai dissolver de Deus, vai para o outro lado, pelos quais será blasfemado e estará blasfemando, desculpa, o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavra fingida, ou seja, por ser avareza eles vão fingir que gosta, que está preocupado com as pessoas, né? Sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, não vai demorar mais muito a sentença, principalmente agora que nós estamos vivendo na era da segunda vinda. E sua perdição não domita, não demora, não está dormindo. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, entregou as suas cadeias da escuridão, ficando reservada para o julgamento dos últimos dias. Só quero lembrar que nós já estamos nos últimos dias, ok? O julgamento está próximo a acontecer. Só não aconteceu ainda porque o Messias e os verdadeiros pais oram para que Deus desse mais tempo, né, para o arrependimento. Só que depois não pode mais dar tempo, né? Tudo tem seu tempo certo para com Deus, até para deixar que o julgamento comece. E não poupou o mundo antigo, mas guardou Noé, o oitava pessoa, e poeiro da justiça, ele era justo, e trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Quer dizer, quem estiver fazendo as coisas corretamente, independente de você estar indo ou não à igreja, mas você é um justo, Deus lhe tratará como justo. Mas se você está na igreja, mas você é um falso, você é fingido, você estará com os ímpios. E livrou o justo Ló, enfadado da vida desolada dos homens abominável, porque esse justo habitava entre ele, e afligia todos os dias. Afligia todos os dias sobre as suas injustiças. Ele ficava angustiado em ver a vida das pessoas na prostituição, nas coisas erradas. Assim também o Senhor livrou da tentação e os piedosos, e reservou os injustos para o dia do juízo. Quer dizer, nesse injusto foi julgado logo depois, né, que foi em Sodoma, para ser castigado. Ou seja, quando Deus abandona o lugar, quem ocupa é Satanás. Quando Satanás ocupou, houve aquela destruição por fogo, né? E a mulher do homem virou pedra. Dizem os pesquisadores que foi um vulcão, né? Foi bem rápido. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andavam em concupiscência, imundície, desprezando as autoridades, atrevido, obstinado, não recaindo, blasfemadores da dignidade, blasfemavam contra as coisas corretas. Enquanto os anjos, sendo maior em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo de blasfema diante do Senhor. Não eram os anjos que faz. Quem vai julgar, quem dá a sentença é o Pai Celeste, mas quem faz o julgamento é o capeta. Quem condena, né? Ele é o acusador. Então, quando você está do lado dele, ele pode fazer... Você se entregou livremente para ele. Você tem um livre-arbítrio de fazer as coisas certas ou erradas. Se você escolhe ir pelas erradas, você se entregou livremente a Satanás. Mas como animais irracionais, que seguem a natureza feita para serem presos e mortos, blasfemadores, que não entendem nem agora perecerão na sua concupiscência. Todos aqueles que são blasfemadores estão mortos perante Deus e vão terminar seguindo o caminho da corrupção e se perderão nela, né? Porque toda causa cria um efeito. Se você está fazendo coisa mal, você está recebendo o mal para você. Recebendo o galeão da injustiça, pois o que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nas coisas erradas do dia a dia, doar são eles máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueia convosco. Eles estão deleitados nos enganos deles, satisfeitos. Deleite é alegria, né? Tendo os olhos cheios de adultério. Olha, gente, homens ou mulher que pratica adultério é um dos piores pecados que tem no mundo. Porque, como diz a Bíblia, todos os pecados é feito fora da carne. Esse é dentro. Ou seja, você pode multiplicar pessoas centralizadas no seu adultério, são pessoas
que estão ligados a Satanás. Dá trabalho para Deus tirar da mão de Satanás aquilo que você oferece a ele. Toda vez que você deita em adultério, você está fazendo corpo com Satanás. Você está dando sua energia espiritual para Satanás. Mesmo que você vá orar, você não pode ser perdoado se não confessa e quem você ofendeu não lhe perdoa, tá? E não cessarão de pecar, enganando as almas inconstantes, tendo o coração encetado na avareza, filhos da maldição. Maldição é quem? Quem é a maldição? Gente, se eles são filhos da maldição, quem é a maldição? É Satanás, eles são filhos de Satanás. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Baleão, um dos capítulos. Filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Baleão se juntou ao lado do mal, né? Mas ele teve a repreensão de suas transgressões. O mudo jumento falou com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são os fontes sem água. Olhe como é que ele chama os que são transgressores da lei celeste, que são adúlteros, que são blasfemadores, que são enganadores, todos que estão do lado fazendo a vontade de Satanás. Olha o que ele compara. Pedro compara aqui, tá bom? Vou ler este, é muito interessante. Eles são fonte sem água, não tem água viva dentro dele, não tem espírito. Nuvens levadas pelo vento. Como não tem água, são levadas pelos ventos. São nuvens sem vida. Não purificadas, aquelas nuvens que são levadas pelos ventos, levadas pelo vento. Para as quais a escuridão das trevas eternamente está reservada. Ou seja, as pessoas que são nuvem, né? Nuvem sem água, são secas e são levadas pelos ventos, estão reservadas à escuridão das trevas do inferno, eternamente nessa reserva. Não será eternamente, porque a Bíblia diz que o último a ser restaurado será a morte. E a morte é Satanás, a morte espiritual. Um dia depois de sofrer o milênio, né, todas as coisas que você fez os outros, você começa a sofrer na terra e se não se arrepende, vai para o mundo espiritual contar as coisas. Então são nuvens, pessoas que estão no mundo satânico, são nuvens sem água, ou seja, sem vida. Estes são, ele diz bem claro aqui, nuvens sem água, ok? Porque fala coisa muito arrogante, de vaidade, engorda, com as concupiscências da carne, com os pecados da carne, e com dissoluções daqueles que estavam afastados dos que andavam no erro. Quer dizer, e tenta destruir aqueles que se afastam do erro, trazendo as pessoas de volta para o mundo satânico. Prometendo liberdade. Liberdade de quem? De Deus. Você só tem liberdade se está com Deus. Se você vai ser afastado, você vai para o erro, você vira escravo de Satanás. Prometendo-se liberdade, sendo eles mesmos servo da corrupção, servo de Satanás. Por de quem alguém é vencido, do tal se torna-se também servo. Se eles são servos do pecado, os demônios, essas pessoas também ficarão. Portanto, se depois de terem escapado das... Olhe bem como é sério você saber de toda a verdade e abandonar a verdade. Portanto, se depois de ter escapado das concupiscências do mundo e pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também da segunda vinda, né? Principalmente agora, forem outra vez envolvidos nelas, vencidos, torna-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Presta atenção, se você volta ao seu estado último de abandonar conhecendo a verdade, torna pior do que o primeiro. Aí Pedro continua. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que, quando conhecer, desviar-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo, sobrevém-lhe o que por um verdadeiro profeta se diz. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada esbojou-se de lama. Ou seja, fica pior do que antes. Antes você não conhecia, tinha desculpa que não conhecia a verdade. Mas quando você conhece a verdade, e sobretudo da segunda vinda, e você volta ao mundo do pecado, volta ao mundo das coisas, seu estado atual é pior do que antes que conhecia. Isso é muito sério. Infelizmente, muita gente cai nisso. Infelizmente. Certo? Vamos lá. 2 Pedro 3. Amado, escrevo-vos agora essa segunda carta em ambas, as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras, primeiramente fora dita pelos santos profetas do nosso mandamento, como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que os últimos dias, que nós estamos vivendo, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Tem muita gente, principalmente em igreja, em poderes, fazendo isso. E dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Onde está o Messias que não chegou?
Porque deixe os pais adormecer, deixe que os líderes do Velho Testamento morreram, adormecer, morrer fisicamente, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Só que ele se engana. Jesus disse, você não vai perceber o dia do Senhor. Né, virar como um ladrão na noite, não vai ser avisado. Você tem que orar e pesquisar e querer encontrar a segunda vinda. Senão você não vai ver e você vai ganhar nessa descrença. Nada. O Messias não veio mais não, era 2000. Quem disse foi o homem, não foi Deus. Né? A data certa para ele vir, ele já veio. Só que as pessoas não estão percebendo. Jesus deu sinal. Tudo isso acontecendo, ele estará à porta ou perto da porta, dependendo da Bíblia, mas ele está já na terra. Ok? Eles voluntariamente ignoram isso, e pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existe os céus e a terra, que foi tirada da água no meio das subiste, do pecado. A água na Bíblia é pecado. Foi separado, né? Entre o bem e o mal. Pelas quais pereceu o mundo de então coberto com o dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reserva como tesouro. Ou seja, se você estiver com Deus, você se torna tesouro para Deus. Se guardado para o fogo, e se guarda para o fogo até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Vai ser guardada pelo fogo o quê? Vai ser guardada pela palavra de Deus, pela palavra do Messias que estará. E os ímpios será o quê? Até o dia do juízo e da perdição para os ímpios. Será até o dia do juízo, aqueles que são guardados pela palavra de Deus. E da perdição, os homens ímpios. Certo? Mas, amado, não ignore uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, não fique esperando a data do homem. Perceba se o Messias já está na terra pelos acontecimentos. O Senhor não retarda a sua promessa, ele nunca erra e nunca retarda. Ainda que alguns tenham por tardia, mas longamente, ou seja, benevolentemente, para conosco. Deus é longamente, ou seja, benevolente para conosco, para aqueles que o seguem, não querendo que alguns se percam, mas senão que todos venham se arrepender. Foi o que eu disse lá em cima. Não, Deus dá tempo para as pessoas se arrepender, mas chegará uma hora que os céus, para não violar a própria lei, deixará acontecer o julgamento que já está acontecendo sobre o mundo. E os homens estão, como diz Estevão, circunciso, tapado de coração e ouvido, e não estão vendo, estão cegos para ver os acontecimentos. Certo? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no que os céus passarão como grande estrondo. O céu, quer dizer, a bondade, gente. E os elementos ardendo desfalecerão, e a terra e as obras que nela há. Ou seja, pela palavra de Deus, as coisas ruins serão dissolvidas para aqueles que aceitarem, né? Certo? E, cadê? E as obras delas há de se queimarem. Havendo, pois, perceber todas essas coisas, que as pessoas convém ser santa no trato da piedade. Ou seja, quando você vê isso tudo acontecendo, tudo vindo à tona, tudo sendo revelado, e as coisas acontecendo, tanto a natureza, né? Que as pessoas desprezaram, e o homem que está mexendo com a natureza causar danos, está acontecendo as duas coisas, mas também a verdade está aparecendo, seja ela boa ou má. Deus fará todas as coisas aparecer, e todas as coisas pela palavra divina será executada, ok? Não o mal, o bem. O mal será destruído pelo próprio Satanás. Então diz que é bom que nós possamos viver uma vida santa de trato e piedade, aguardando e aprendendo, apressando-vos para a vinda do Senhor Deus, que os céus em fogo desfaçarão e os elementos ardendo se fundirão. Olha, as pessoas serão purificadas e isso virá uma comunidade, porque os elementos se fundirão, se juntarão. As pessoas do bem purificadas pela palavra de Deus, que é o fogo, como disse Paulo, a língua a língua é um fogo, né? E Jesus disse, eu vim pôr fogo na terra como queria que tivesse ardendo. Ele veio trazer a palavra. Quando chega em João 12, ele diz isso. As palavras que eu tenho dito julgarão nos últimos dias. Então, fogo é palavra de verdade. Então, as pessoas que aceitam a palavra e se purificam, elas se juntarão na comunidade de Deus. Tá certo? Mas nós, segundo a sua promessa, guardamos novo céu e a nova terra. Por quê? Vem vir um novo céu? Não, o céu e terra novo simboliza o céu que pertence a Deus, a terra que vai pertencer a Deus. A terra ruim, elas estão sendo destruídas já. Entendeu? Mas os que ficarão no nível de inovação, de bondade, de santidade, de prática do bem, de prática da verdade do Messias.
Por isso, amado, aguardando essas coisas, procurai, guarde essas coisas, e procure que dele seja, dele quem? De Deus e do Messias. Dele sejais achado imaculado, irrepreensível em paz. Então, para nós sermos achados por Deus, temos que estar sem erro, sem mancha, né? Imaculado, irrepreensível, sem algo para que ele em paz com as coisas de Deus, tá? Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso irmão, nosso amado irmão Paulo, que nos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada por Jesus, né? Falando nisso, como entre todas as suas epístolas, entre as quais há muitos pontos difíceis de entender, que os indoutos, quer dizer, que as pessoas estavam querendo interpretar, inconstante, torcem igualmente as escrituras para a sua própria perdição. Quer dizer, as pessoas aproveitavam as palavras difíceis de Paulo daquela época para torcer o que ele está dizendo, na vez de espalhar a verdade, eles modificavam segundo a sua, e terminavam levando as pessoas à perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abominável, você vai ver que a pessoa é abominável, está tentando lhe levar para um caminho da desgraça que não é de satisfação ou do desejo de Deus. Seja justamente arrebatado e descarnais da vossas firmeza. Descarriais. Ou se soltais da vossas firmeza. Eles querem isso, mas se você se segura plenamente, Deus lhe dá o sustento para continuar do lado dele. Antes crescei na graça e conhecimento. Graça o quê? Que Deus haja graça em nós, que Deus ache coisas boas dentro de nós. E aprendermos, termos conhecimento das coisas divinas, tanto da Bíblia, como eu estou tentando levar as pessoas a entender o que aconteceu no passado, e do completo testamento que está em Apocalipse, que diz, abriu o livro de 7 selos, importa que ensine outra vez novas coisas entre povos, línguas e reis, tá bom? Antes que ele seja na graça do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e a ele seja de glória. Lógico, Jesus preparou a segunda vinda, Jesus deu a vida para que isso acontecesse. E assim agora como no dia da eternidade. Amém. Agora vamos para 1 João. 1 João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos e que vemos com os nossos olhos? O que era desde o princípio? Deus queria um filho de perfeito, uma mulher perfeita, um homem perfeito, para formar um casal celeste e poder assim nós termos pais verdadeiros ligados a Deus. Mas só veio na segunda vinda. A primeira não aconteceu. Adão e Eva se perderam e se entregaram a Satanás e formaram o mundo segundo a vontade de Satanás, com descendência de Satanás, como está em João 8,44. Mas Jesus, na segunda vinda, mesmo não tendo tempo de encontrar sua Eva, ela não apareceu, provavelmente nem pode ter nascido, mas ele se tornou um homem perfeito, um filho de Deus, que desejou desde Gênesis que Deus desejava isso. Então, desde o princípio que ouvimos, ele viu e com nossos olhos que temos contemplado. Contemplou o quê? O Filho de Deus sobre a terra, né? E nossas mãos tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós vimos e testificamos dela e nos anunciamos a vida eterna que está com o Pai e foi manifestada com Jesus, mas aqui não diz, né? Foi nos manifestada. O que vimos e ouvimos de Jesus, isso vos comunicamos para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo para que vosso gozo se complete, para que seja alegre em saber que Jesus é o Filho legítimo de Deus e que ele veio e que o mundo infelizmente o rejeitou, mas ele deu a vida para termos uma ligação espiritual com ele, que é a salvação espiritual, e preparar a segunda vinda do Messias para nós sermos salvos físico e espiritualmente e deixar a descendência de Deus na terra. Vamos lá, pessoas ligadas a Deus na terra. Esta é a mensagem dele e ouvimos e nos anunciamos que Deus é luz. Jesus ensinou que Deus é luz e a luz não nele, a luz há nele e trevas nenhuma. Não, Deus é só luz, não tem maldade. Então por isso que Deus não castiga, não faz o mal. Certo? Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Isso é muito sério. Se nós estamos tentando viver a vida com o Messias, não podemos ter comunhão com coisas erradas com as trevas, nem com mentira, nem com prática ruim. Mas se andamos na luz com ele, na luz estaremos, certo? Vamos andar com o Messias na luz,
como a Mãe Moon nos ensina. Comunhão uns com os outros, sendo amizáveis uns com os outros. Dentro da própria comunidade não está havendo isso, porque ninguém está cumprindo os ensinamentos de Jesus, nem do Pai Moon, nem da Mãe Moon, né? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica do pecado. Quem tem que se purificar do pecado não é o sangue de Jesus, é o ensinamento de Jesus, tá? E que nós possamos ter isso em nossa mente. Nós aprendemos a palavra, Jesus disse isso em João 12, 47. As palavras que eu tenho dito, o julgarão nos últimos dias. Então, pela palavra, ele diz, pelas suas obras e palavras será justificado, e pelas obras e palavras seremos condenados. Então, lembra disso. O que temos que nos purificar através dos ensinamentos, da prática da palavra, tá bom? Se dissermos que não temos pecado, enganando a nós mesmos e não há verdade em nós. Todo mundo ainda tem pecado. Você pode até tirar o pecado original através da bênção, tirar alguns pecados. Mas se você comete ele de novo, se você comete os pecados, você vai criando, acumulando pecado no seu espírito de novo. Como pode dizer, Jesus nos salvou. Sim, e você continuou salvo? Você parou de pecar, parou de errar, porque se você continua fazendo, você está se enganando. Se você continua pecando, você continua fazendo coisa errada, você está se enganando. Jesus disse, se você olhar para uma mulher já com intenção, você já adulterou com ela, e o adultério é queda. Então a gente tem que entender a verdade para praticá-la e não cometer erros, tá bom? Se confessarmos nossos pecados aos Pai Celestial, Pai, me dê força para vencer essas tentações, SSS. Ele é fiel a nós e nos dá energia e entendimento daquilo que a gente não pode fazer. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel, justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar em toda injustiça. Quem tem que nos purificar somos nós, né? Somos nós, através das palavras dele, certo? Porque Jesus fez isso há 2000 anos e o povo continuou pecando. Então, você se contamina novamente. Temos que ter consciência disso, que nós não podemos errar. Aceite Jesus, será salvo. Não é assim, gente. Você tem que aceitar praticando. Se você pratica o mal, você estragou o perdão que você recebeu e voltou ao pecado. Certo? Se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus e de Jesus, do Messias, dos herdeiros pais, mentiroso, e sua palavra não está em nós. Então, presta atenção, por favor, tá certo? Presta atenção, porque é muito sério. Nós temos que ter a capacidade de nos manter dentro dos princípios que nós acreditamos, de nos mantermos dentro da verdade que nos é ensinada, de todos os dias lutar contra nós mesmos para não praticar os mesmos erros. Tem uma pessoa aí, boa noite, muito obrigada. Certo? Então, se eu quero me manter do lado dos pais celestiais, eu tenho que não pecar. Eu tenho que todo dia lutar contra os desejos, a maleficência de pensamento, de desejo de praticar maldade com os outros, de ser falso, ou de ser arrogante, ou de ser... É tanto pecado, né, que não dá nem para enumerar. Mas nós temos que vencê-lo. E como vencemos? Conhecendo a verdade e sabendo que temos que praticar essas verdades. Tá certo? Vamos orar para encerrar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, boa noite, Jesus. Te agradecemos pela palavra dos vossos discípulos, de Pedro, de João, 1 João, e que nos mostra que nós temos que manter nossa vida centralizada em vossas palavras na prática diária. Que mesmo que possamos estar junto com o Messias e nós não nos unirmos, não podemos ficar com nossos irmãos, nós estamos levantando falsos testemunhos um contra o outro, querendo destruir um e outro, principalmente querendo destruir as segundas e terceiras gerações. Nós não estamos com os verdadeiros pais, estamos com o diabo. Porque ele é o destruidor. Deus veio para construir, não para fazer inimizade ou destruição. Se não nos acordarmos, nós vamos continuar vendo os irmãos indo para o mundo espirituais de diversa forma, de repente, com doença, porque nosso corpo está vulnerável a Satanás. Nós temos que acordar pela verdade plena dos verdadeiros pais. Jesus tentou explicar no passado, mas as pessoas não deram tempo dele explicar tudo. Por isso que ele prometeu que na segunda vinda, ele falaria, o Messias falaria abertamente a respeito do Pai. Nós temos que ter essa consciência que estamos vivendo na segunda vinda do Messias e que somos fracos quando acusamos, maltratamos ou perseguindo nossos irmãos. Pai Celestiais, por favor, dá consciência a todos os homens e mulheres da comunidade sagrada como do mundo, abrindo nossa mente original para termos compreensão e, se possível, até a mente espiritual para ver quando estivermos errando nossos antepassados absolutamente bons
nos ajudar nos caminhos de nos mantermos centralizados em vós, nos verdadeiros pais. E que Jesus, que trabalhou tanto por essa segunda vinda, possa também fortificar as pessoas cristãs para que elas encontrem a verdade. Pai Celestial, muito obrigado pelo primeiro passo à vitória. Que vós possa fazer com que o trabalho da Mãe Moon, em trabalho pela paz do mundo, pelo encontro que ela teve, possa edificar, Pai, os irmãos peregrinos dentro dos Estados Unidos, para ali voltar a ser a vossa nação, a nação do irmão mais velho que protege os outros. Esteja, Pai Celeste, também com a Coreia do Norte e Sul, para que se una como irmão mais velho e mais novo em âmbito nacional. E mundial, nós sabemos que é os Estados Unidos, Pai. Abençoe essas nações escolhidas para vós. Abençoe o Japão, para que também possa ter vitória em nível nacional e mundial. Abençoai, Pai, nossa pátria, o Brasil, que o Senhor tem promessas para ela, para que ela ressuscite como a pátria da promessa e que nossas autoridades possam cumprir o dever de proteger a nação brasileira, a soberania do bem e ao seu povo. Pai Celestiais, protege todos que estão assistindo agora e depois. Protege nossos irmãos da comunidade sagrada dos Pais Celestiais para que possa ler diretamente os livros dos Pais Celestiais, dos verdadeiros pais, da verdadeira mãe e aprender a praticar no dia a dia. São testes em cima de testes, que nós possamos ser fortes e vencê-los. Te peço que proteja as pessoas que estão ouvindo agora e virão ouvir depois, e através delas que elas tenham força de praticar a vossa verdade, e através assim proteger a casa e a família, sendo lá onde vós possa habitar, dentro de nós, em nosso ambiente de família. Te peço, te agradeço. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiu. Boa noite, muito obrigada. Espero estar aqui amanhã novamente. Tenha todos uma boa noite e até amanhã.